Irmãos, graça e paz. Na verdade, o Ministério de Louvor, o Sol da Igreja, com a graça e a paz do Senhor. Pastor Cristiano, que Deus continue abençoando você e que seja bem-vindo nessa igreja. Hoje vai começar um pouquinho diferente, né? Os irmãos estão olhando, Rafa no violão. Né? Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Né? Vamos estar se orando ao Deus, ao grande Deus, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos por aqui estarmos em mais uma noite aprendendo e fazendo com que tudo venha acontecer para Ti, ó Deus. Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa semana. Continue nos abençoando, nos dando a Tua grande misericórdia que nos sustenta todos os dias. Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam continuar de pé e venham nos ajudar com esse louvor. Amém? Sendo falho, mesmo se merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu sou fraco, se eu estou caído e Ele não deixa de me amar, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mais uma vez, Pai Deus, bem-vindo. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo se merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu sou de pé, Deus me ama. Ele nos ama. Se são fracos,
estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. E Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Vamos continuar louvando, amém? Um pouquinho nervoso, mas vai. Tem ciúmes de mim e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. E oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E oh, Ele me amou. E oh, Ele me ama. E Ele me amou. E oh, Ele
Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a refeição. Se a graça e é o oceano, estamos afogando. No céu se une a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, igreja, me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama. E assim agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz. Graças a Deus por estarmos aqui. Deus tem nos abençoado. A graça do Senhor tem nos alcançado a cada dia. Vamos nos curvar nossas cabeças, vamos estar orando, mesmo sentado como os irmãos estão, para que tudo que estará acontecendo aqui nesta noite é para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, obrigado, Deus, por este momento, obrigado por este culto prestado a Ti. Graças te damos por tudo, Pai. Tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Estamos aqui, Deus, para fazer a Tua vontade e que Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que o nosso coração, a nossa alma, o nosso viver esteja diretamente sintonizado em Ti. Graças te damos por este momento, por este culto a Ti prestado em posse do pastor Cristiano. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, bem-vindo a todos e a todas. Que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Que tudo que faremos nessa noite aqui é para a glória do Senhor. E o motivo deste culto é para adoração ao Senhor, amém? Mas de forma toda especial, o pastor Cristiano, que vai estar conosco durante esse tempo, sinta-se à vontade, esse culto é de posse. Que Deus abençoe as nossas vidas, essa igreja, que não seja a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, que não faremos assim da nossa vontade própria, mas que a vontade do Senhor esteja sempre neste lugar, amém? Nós somos gratos aos irmãos e às pessoas que nos visitam nessa noite, que Deus os abençoe grandemente, amém? Nós vamos ler texto com toda a igreja, vamos, os irmãos vão pôr aí, Efésios 4, versos 11 e 12, e nós vamos estar lendo junto, aí no Data Show. Sabemos que a graça de Deus tem nos alcançado, e Deus tem escolhido homens para viver segundo a sua vontade, o seu coração. E Deus escolhe pessoas para estarem na liderança, para estar na eminência do seu trabalho. E a palavra nos é bem direta. Imagine se todos aqui fossem pastores.
né? Então, Deus escolhe alguns para as profetas, para pastores, para doutores, para evangelistas. Deus é quem escolhe, a escolha é do Senhor, não é do homem. E nós cremos que Deus escolheu o pastor Cristiano para ser pastor, para estar pastor e viver na presença do Senhor, pastoreando o rebanho. Vamos todos juntos? Verso 11. E ele mesmo... querendo o aperfeiçoamento dos santos, amém. Que Deus abençoe grandemente, que essa palavra seja de aperfeiçoamento, de fortalecimento às nossas vidas, e que essa igreja, pastor Cristiano, possa estar caminhando junto nesse seu ministério. Já está. Então, Deus continue lhe abençoando grandemente. Sinta assim à vontade, que Deus o abençoe grandemente. Nós vamos estar convidando a irmã Sueli para estar, sim, saudando os visitantes, trazendo uma palavra, né, de boas-vindas. Irmãos, graça e paz. Uma noite especial, né? Uma noite de adoração ao nosso Deus e da posse do nosso futuro pastor aqui na nossa igreja. E em nome da igreja, gostaria de estar dando as boas-vindas. Mensagem de boas-vindas. É com grande alegria que a Primeira Igreja Batista de Lafayette Coutinho, juntamente com a Mulher Cristã em Missão, a MCM, recebe o pastor Cristiano e sua esposa Nina. Damos boas-vindas e que sua jornada de fé seja abençoada e frutífera em nossa igreja. Que a graça de Deus ilumine o ministério do pastor e que a sua sabedoria e liderança venha contribuir no fortalecimento da igreja e que possamos juntos crescer no amor e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por enviar o pastor Cristiano, juntamente com sua esposa, para pastorear a nossa igreja e que seus ensinamentos nos guiem no caminho do Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente. Que a sua vinda aqui seja para as bênçãos de Deus em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade. Amém? Convido a MCM para estar louvando.
Está passando para a irmã uma lembrancinha em nome da MCM aqui da igreja. Com boas-vindas, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Amém? A irmã Marinalva está passando para a irmã Nina. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando ricamente. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos todos falar numa só voz, vamos lá? Irmã Nina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. 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 Que graça de Deus Pai seja sobre a vida dessa MCM abençoada. Tem sido um ministério muito bom aqui nesta igreja, amém? Nós vamos cantar o hino 456, o estandarte desta igreja. Pois o estandarte dessa igreja levantemos sem temor, ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz, somos nós o seu soldado nesta igreja de Jesus, amém?
Vamos colocar em pé e vamos cantar. Amém? Isso. Graça e paz, amém? Amém. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, Trabalhando, amém, Jesus, aleluias. estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, está nos céus. Graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida que já se encontra aqui, ó Deus, pelos teus filhos, aqueles que não vieram também. Pai, receba o nosso louvor, nossa adoração nessa noite como oferta suave, Senhor da glória. Continua direcionando nossas vidas, ó Deus amado, que tudo que há de acontecer aqui, que seja unicamente para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos poderem sentar. O grupo Moriá vai estar louvando ao Senhor nesse instante. E
Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos continuar com essa festa bonita, maravilhosa. Vamos cantar duas músicas. O grupo Moriá, né? O grupo do Sambinha. Vamos cantar duas músicas. Vamos lá? Quero ver as palmas. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Mais um. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Oh não, como nosso Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Oh não, como nosso Deus criou o céu.
o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Amém. Que a graça de Deus Pai esteja cada dia mais abençoando esse grupo Moriá, que Deus esteja abençoando e que esse ministério seja para a glória do Senhor e que cresça. Amém? Começou esses dias e Deus vai dar continuidade, que a graça de Deus abençoe cada componente desse grupo. Amém? Nós vamos agora assistir terá uma coreografia agora bem eclética, né? MCM, adolescente, criança, que Deus abençoe a vida de vocês. Recebendo uma coroa
Amém. Que Deus abençoe grandemente essas abençoadas. Em nome de Jesus. Ministério de Louvor vai estar nesse instante cantando. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que se coloquem de pés novamente e mais uma vez estejam nos ajudando com esse louvor. Amém. Os irmãos que no momento do louvor será em momento de entrega de dízimos e ofertas. Os irmãos fiquem à vontade para a entrega dos dízimos e ofertas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto, e até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto, e até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. E abre o céu, Senhor, deixa a sua luz, e abre o céu, Senhor, deixa a sua luz, e a terra seca está aqui. Terra seca sou eu, e a terra seca está aqui, e a terra seca sou eu. A igreja diz: deixa
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos poder sentar. Nós temos alguns avisos. MSN. Graça e paz mais uma vez. Avisar a MCM que o nosso ciclo de oração amanhã será às 3 horas na casa de Dona Jacira. Jacira aqui, a exposição Alírio, aqui na Padre Anchieta. Amém? Então, 3 horas estaremos lá. Na terça-feira nós temos o culto de oração regular da igreja e na quarta a MCM vai estar reunida aqui com estudo. Tem a irmã Isabel Novaes que vai estar fazendo estudo. Também temos encontro com os adolescentes na terça e o Ministério Infantil na quarta. Amém? Que Deus continue abençoando. Ferreira vai estar passando esses outros avisos. Amém. Terça-feira, culto de oração. Nós precisamos estar aqui juntos para compartilhar uns com os outros. Graças a Deus tem vindo alguns irmãos, mas é preciso que venha mais. Nós precisamos estar juntos nos momentos de oração. Culto de domingo, nós falamos na terça-feira, culto de domingo é muito bom. Mas de terça-feira também é um momento de a gente estar junto, compartilhando, né? De agradecimento, de estar intercedendo mais e mais culto de oração. Meus irmãos, sábado terá o culto aqui. Nós já vai ser o 5º sábado que vai estar acontecendo o culto do Dia dos Evangélicos. Está acontecendo nas igrejas. Ontem foi na Igreja Batista Belém. E nós precisamos estar juntos. Nós temos divulgado, falado aos irmãos. Graças a Deus, os irmãos dessa igreja têm ido. Mas é preciso que vá mais. Precisamos estar mais juntos, né? As outras igrejas ainda, algumas não entenderam ainda. Não é o culto da igreja que está recebendo, é o culto das igrejas. Então, os irmãos, sábado, nós vamos estar aqui. As igrejas estarão aqui, todas as igrejas vão estar aqui no culto no sábado, um culto de louvor e adoração. Foram 7 sábados de acontecimento nos cultos dentro do projeto, e está acontecendo. Então, a gente precisa estar juntos no culto de sábado aqui. Então, os irmãos, não esqueçam. O tema é muito bom. A divisa, melhor ainda. Então, é preciso que a gente esteja falando, né, tudo o que está acontecendo, e a gente precisa estar juntos, porque dia 13 e 14 de setembro, nós vamos estar comemorando, né, o dia oficial, o Dia dos Evangélicos em Lafayette. Nós somos gratos a Deus pelas igrejas, pela prefeitura, na pessoa do prefeito Flávio, que está ali, que Deus abençoe a sua vida. Marcela, primeira-dama, que Deus abençoe as vossas vidas. Mas o tema é muito bom. As pregações de todos os sábados estão sendo no tema, na divisa, que está em Colossenses 3, verso 2. Né? Colossenses 3, verso 2, que nos diz: pensai nas coisas que são de cima, do alto, e não nas que são da terra. Muito fácil. Às vezes nós voltamos o nosso pensamento para o nosso eu, as coisas, né? Muitas coisas que estão em volta de nós, esquecemos do alto. E o tema é tempo de voltar o coração para o alto. Vamos todos juntos? É tempo de voltar o coração para o alto. Precisamos então saber que Deus, Ele é e será sempre aquele que vai nos estar dando fortaleza, está nos dando, né, o direito de estar na graça salvadora. Então, dia 13 e 14 de setembro, não faça compromisso. Durante o dia e durante a noite. Porque nós vamos estar no sábado, 6 horas, na praça já, fazendo a caminhada, né? A marcha. Nós vamos estar dando uma volta na cidade. Então, essa igreja aqui, eu quero ver aqui a maioria dos irmãos, 6 horas da manhã, aqui na porta da igreja, para a gente estar saindo. As outras as igrejas, é compromisso de cada pastor que está lá anunciando. Nós não paramos de falar aqui. Então, dia 13, 6 horas da manhã, nós temos a marcha. Depois nós temos o café social com o pessoal da feira. Depois tem um momento social com as igrejas, mais as secretarias que estão envolvidas. Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria que está no projeto e de
de saúde e as demais, social também. Então, as secretarias estão envolvidas, a gente vai estar ali à noite o culto. E no domingo, pela manhã, dia 14, nós vamos ter o café com as igrejas, aqui na PIB, com todas as igrejas. Os irmãos das outras igrejas vão vir para tomar café aqui e já ter uma escola bíblica única, com todas as igrejas. Amém? Então, todas as igrejas vão estar juntas aqui no domingo, dia 14. Então, os irmãos já ficam sabendo, risca da sua agenda um outro compromisso para estar nesses 2 dias junto, comemorando o Dia dos Evangélicos, que nós anunciamos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos oportunidades. Eu me lembro muito bem, com todo respeito aos demais prefeitos que já passaram, que alguns que já passaram algum tempo não estavam nem aí para o Dia dos Evangélicos. Hoje nós temos prefeitos que apoiam já terceiro, que vem apoiando o Dia dos Evangélicos, e as igrejas ainda não se acordaram. Então nós temos o apoio, né, do prefeito Zé, na época prefeito, que foi bênção. Tivemos o apoio de João, também foi bênção do Dia dos Evangélicos, e agora tem um prefeito de Bion, mais bênção aí, né, Bion? Estamos juntos, então precisamos estar orando, precisamos estar juntos, as igrejas precisam acordar para isso, e às vezes algumas ainda não se compromissaram ainda com essa questão do Dia dos Evangélicos. Então, a igreja, essa igreja, a gente está falando todo domingo para que os irmãos não esqueçam de estarmos juntos para comemorarmos o Dia dos Evangélicos. Será festa sábado e domingo. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos assim convidar. Cadê o grupo de intercessão? Está aí? Os irmãos, as intercessoras? Amém. Nós queremos convidar a família do pastor Cristiano. Quando se empossa, não empossa só o pastor. Toda a família deve estar sendo empossada. Então, nós vamos estar assim, nesse momento, a igreja vai se colocar de pé. Amém? Toda a igreja. Nós vamos... Tivemos hoje o culto administrativo. Foi tratado. Já no culto administrativo, o pastor já está oficializado, o senhor como interino. Então, só vamos aqui, dentro das formalidades, estarmos orando, né? Pedir à irmã Isabel Novaes que venha para cá, para estar orando por essa família. Cadê as demais, as outras intercessoras? Irmã Xanda e a irmã Marinalva? A irmã Lícia. A irmã Lícia. Isso. Amém? Vamos estar orando. Os irmãos estendam as suas mãos para cá. E a irmã Isabel vai estar orando. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Oremos. Grande e eterno Deus e Pai que está nos céus, santificado, Senhor, é o teu nome, Pai. Nesse momento, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de estar aqui neste momento para buscar a tua face, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela família pastoral que acaba de chegar neste momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem assim nos conduzido debaixo da tua proteção. E nesse momento, Pai amado, viemos te pedir que o Senhor esteja assim abençoando esta família, Pai. Abençoando o pastor Cristiano, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, ter estabilidade em nosso meio, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa família seja abençoada aqui neste lugar, que nós possamos ter paz junto com eles, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, se interagir, ó Deus, neste lugar, Senhor, debaixo da tua proteção, Senhor. Que tudo, ó Deus, seja feito de acordo com a tua vontade, Pai. Ele está nas tuas mãos, Senhor. A sua família está nas tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abraçando a cada momento, Senhor Jesus. Abençoando essas vidas, Senhor Deus. Trazendo, Senhor Deus, debaixo da tua proteção, Senhor. Porque tu conheces essas vidas, sabe o que eles irão fazer aqui neste lugar, Pai. O que nós vamos receber deles aqui neste lugar, Pai. Somos assim gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem trazido, ó Deus, bênção para esta igreja, Pai. Esta igreja te pertence, Senhor, foi comprada com o sangue de Jesus e está nas Tuas mãos. Portanto, Pai,
Seja presente, ó Deus, na vida da tua igreja e na vida do pastor e da sua família, Pai. Seja presente em nossas vidas, Senhor, e continua nos abençoando a cada momento, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus... Amém. Pastor Cristiano, família, sinta-se empossado, que Deus os abençoe grandemente, e essa igreja tem o prazer de recebê-los assim, de forma agradável, né? Sabemos que vamos caminhar junto, e que não só esta igreja, viu, prefeito, mas a cidade recebe um pastor com autoridade dos céus para estar ministrando. E já dizer que essa igreja, sempre que tem um pastor, o pastor também serve a cidade. Sempre ele é convocado para alguma situação e vamos estar juntos. E já lhe convoco para o dia 27 agora de agosto, estar junto na 10ª Conferência da Saúde, que vai acontecer aqui na cidade, da qual eu estou presidente do conselho. Então, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Irmãos, poder sentar e o pastor sinta-se empossado, em nome de Jesus. E a palavra é sua. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui, e desde já o desejo do nosso coração, nós queremos testemunhar diante de todos, que é de poder servir esta igreja com toda a nossa família, com toda a dedicação. E a minha oração aqui hoje é que o Espírito Santo nos conduza em triunfo para a glória dele, que vidas sejam alcançadas através da PIB de Lafayette, e que vidas sejam alcançadas nessa cidade. No nome de Jesus é que nós, desde já, oramos e pedimos isso ao Senhor. A minha palavra de gratidão a esta igreja, a esta cidade. Também quero, nesta palavra de gratidão, agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Hoje aqui nós temos a Nina, minha esposa, Bárbara e Miguel. O filho mais velho mora em uma cidade um pouquinho maior que Lafayette, mas é pouquinho mesmo, porque é pequena também. Cidade de Gentil do Ouro. Alguém já ouviu falar? Eu mesmo aqui, não é? Falei para vocês, mas dificilmente alguém vai saber de Gentil do Ouro. É uma cidade que fica na região de Irecê. É uma das cidades mais altas daquela região, assim como Morro de Chapéu. É uma cidade acima de 1.000 metros. Então, é uma cidade que tem uma boa ventilação. O polo da energia eólica da Bahia, o polo é na cidade de Gentil do Ouro, a cidade que nasci. Além de vento bom, que é a melhor ventilação da Bahia e uma das maiores do Brasil, é também uma cidade que tem muito ouro e muito cristal. Então, só um pouquinho de geografia para vocês entenderem onde nós nascemos. A minha esposa é paulista. Os meus filhos também. Só eu e o mais velho somos aqui da Bahia. Eu de Gentil do Ouro e o meu filho mais velho de Xique-Xique. Ninguém conhece nada disso, né? Xique-Xique talvez sim. É um pouquinho maior do que Gentil do Ouro, mas são cidades vizinhas. Então, só para vocês entenderem. E em 2015, eu trabalhei de 2001 a 2015 em uma multinacional em São Paulo. Eu era supervisor da Unilever, e quando fui desligado daquela empresa, já estando pastor, eu vim para a cidade de Jequié e moro em Jequié há 10 anos. O irmão Ferreira estudou comigo no Sebate. Eu sou pastor de outra denominação e, chegando em Jequié, ingressei no Sebate juntamente com o irmão Ferreira e passei por todos os processos de seminário, depois de concílio, e hoje eu estou pastoreando
a Igreja Batista Manancial, no bairro do Mandacaru, ali na cidade de Jequié. E nesta oportunidade estou aqui hoje tomando posse de uma bênção, que é poder servir a PIB de Lafayette. E eu tenho convicção que nos dias que nós teremos juntos aqui neste lugar, há de acontecer grandes coisas da parte de Deus para esta igreja, para esta cidade, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado em nosso meio para a glória de Deus Pai. E somente quem crê nisso, dá glória a Deus e aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Além do dia 27, prefeito, nós teremos a oportunidade de estar aqui na cidade também no dia 13 e 14. 13 nós estaremos aqui, não é, irmão Ferreira? E 14 também, eu não posso falar ainda, porque eu não sei se está tudo confirmado a agenda dos pregadores, não é? Mas estaremos aqui de qualquer forma, junto com a igreja, junto com a cidade, no dia do evangélico, louvando e exaltando o nome do Senhor. E a nossa oração pelo prefeito da cidade, pelas autoridades, se aqui tiver algum vereador, é que Deus permaneça abençoando vocês, dando direção a vocês, sabedoria para governar com excelência para a glória de Deus. Amém? Meus queridos, abram a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero ler 2 textos no livro de Atos para a reflexão desta noite. É a minha primeira oportunidade aqui pregando a palavra de Deus, no mesmo dia que recebo a oportunidade de servir esta igreja como pastor interino. Capítulo 1 primeiro, e versículo 8, e depois nós vamos para o capítulo 2, dos versículos 42 a 47. A minha oração é que o teu coração esteja aberto para receber a palavra que Deus colocou em nosso coração para transmitir à igreja aqui hoje. Capítulo 1 do livro de Atos, versículo 8. Eu vou explicar porque gosto muito desse versículo. É um versículo que sempre me acompanha e tenho falado muito sobre Atos 1:8, e depois eu vou para Atos 2, 42 a 47, que é o modelo de igreja, e é desta forma que desejo caminhar com vocês aqui durante os próximos dias que teremos a oportunidade de estar junto com vocês. Primeiro texto, Atos 1:8, a promessa de Jesus está aqui no capítulo 1, versículo 8, há uma promessa importante, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a promessa de Jesus e já se cumpriu em nossas vidas. Se você está aqui, é porque essa promessa se cumpriu em você. Agora no capítulo 2, versículos 42 a 47. Capítulo 2, versos 42 a 47. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto, esta palavra, o livro de Atos em si, do capítulo 1 ao capítulo 28 desse livro, nós vamos perceber quem dirigia a igreja do Senhor. Em outras palavras, eu quero dizer para você que quando nós lemos
o livro de Atos, tanto no capítulo 1 e discorremos até o capítulo 28, a gente percebe que quem governa a igreja é o Espírito Santo. Mas para você compreender melhor o que nós lemos no capítulo 1 e no capítulo 2, é importante você saber quem escreveu também o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas escreve o livro de Atos, que é o seu segundo tratado. O primeiro tratado que Lucas escreve é o Evangelho de Lucas. E este evangelista que escreve tanto o Evangelho como também este livro tão importante nas Escrituras, é um homem diferente. A Bíblia vai dizer que ele era um médico, e esse médico caminhou com Paulo, e esteve com Paulo em muitos momentos. Acredito, pela escrita de Lucas, que na maioria daquilo que ele escreveu no livro de Atos, o apóstolo Paulo estava do seu lado, porque ele coloca na segunda pessoa do plural, muito do que ele diz em alguns momentos no livro de Atos. Então o livro de Atos é um importante documento que ficou registrado para a igreja, e nesse documento que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus, aqui registrado no capítulo 2, nós percebemos dos versículos 42 a 47, como que esta igreja caminhava, e esta igreja deve ser para nós, sempre foi o modelo de igreja. A igreja primitiva, a igreja do Atos dos Apóstolos, é a igreja que deve ser modelo para nós ainda hoje. É modelo para liderança, é modelo para pastor, é modelo para evangelista, é modelo para missionário, é modelo para os crentes, é modelo para a sociedade, é modelo para a comunidade. Em todas as áreas da sociedade, o livro de Atos deve ser o modelo. E quando nós olhamos para esses versículos que lemos, a gente observa claramente isto. E é sobre esse livro que eu quero falar hoje, alguns pontos do coração de Deus para o nosso coração, algumas informações importantes. Por que é importante pregar o que nós vamos pregar aqui hoje? Porque se a gente imitar a igreja primitiva, com certeza a mão do Senhor vai continuar conosco, e a bênção do Senhor vai nos acompanhar em todo o nosso caminho. E no primeiro dia aqui, estando nesta igreja, eu não poderia escolher outro texto que fosse melhor do que este, porque este é o modelo, tanto para a liderança, como para a igreja do Senhor, que se reúne aqui na PIB Lafayette e também nessa cidade. Eu quero destacar com vocês 6 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. 6 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque é importante falar sobre uma igreja que deve ter as marcas do Espírito Santo, porque o próprio Jesus, no capítulo 1, versículo 8, disse aos discípulos dele que o Espírito Santo desceria não muitos dias depois daquilo que ele estava prometendo. E depois que Jesus foi assunto aos céus, 10 dias se passaram, e no dia de Pentecostes, 10 dias depois desta promessa que Jesus fez aos discípulos, o Espírito Santo desceu sobre todos. E no capítulo 2, a palavra vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa para que todos seriam cheios do Espírito Santo é porque Jesus sabia que somente na ação do Espírito Santo e os discípulos cheios do Espírito Santo, a palavra que ele estava designando aos discípulos chegaria até os confins da terra. Porque a promessa do capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, o lugar onde eles estavam, Judeia, circunvizinhos, Samaria, pessoas que eles nem queriam pregar, e até os confins da terra. E o objetivo disso, para que os discípulos recebessem o Espírito Santo com um propósito definido: testemunhar, dar testemunho de que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, estava vivo, e ele fez uma promessa que viria buscar a sua igreja. Então a palavra que foi designada aos discípulos é para que eles pudessem receber o Espírito Santo para testemunhar que Jesus vive. Amém? E qual é a nossa missão quanto a isso? Testemunhar que Jesus vive. E como a gente deve fazer isso? Tendo as marcas
do Espírito Santo. A igreja precisa das marcas do Espírito Santo, o pastor precisa das marcas do Espírito Santo, nós precisamos destas marcas. E que marcas são essas? Vocês podem me perguntar. Que marcas são essas que eu preciso ter para ser cheio do Espírito Santo, para testemunhar de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos ser comprometidos com a fidelidade à palavra de Deus. Amém? Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quem quiser escrever, escreve. Quem tem caneta aí? É bom quando a gente está pregando alguém escrever, porque aí vai ficar memorizado na sua mente. Amém? Quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, ela é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Uma igreja que tem a marca do Espírito Santo, esta igreja é comprometida com a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 42. Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Se submeter à palavra de Deus. Sabe o que é isso? Valorizar a palavra de Deus, dar prioridade à palavra de Deus. A igreja de Jerusalém, ela nasceu sob a egíde da verdade. A igreja começou com o derramamento do Espírito e a pregação cristocêntrica e permanecia na verdade do Evangelho. A igreja começou com o derramamento do Espírito, mas permanecia na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui é inspirado em ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado com o Novo Testamento. A igreja apostólica era uma igreja que aprendia a palavra e vivia esta palavra. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Então, se você quer identificar se uma igreja, se uma pessoa, se uma comunidade se submete à palavra de Deus, é se ela valoriza e vive esta bendita e maravilhosa palavra. Então, alguém que você olha e que você quer identificar se ele tem a marca do Espírito Santo, a primeira coisa que você deve olhar para essa pessoa e ver se ele tem a marca do Espírito Santo é se ele se submete a esta palavra, a doutrina dos apóstolos. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar para vocês, além de ter a marca de se submeter à palavra de Deus, esta igreja, ela era perseverante na oração. Versículo 42 ainda, a igreja ora com fervor e constância. Se você quer identificar se uma pessoa, um povo, tem marcas do Espírito Santo, em primeiro lugar é se ela valoriza, se submete à palavra. Em segundo lugar, é se esta pessoa vive em constância de oração, é se essa pessoa tem vida de oração. E a igreja de Atos 2, 42 a 47, a igreja primitiva era uma igreja fervorosa na oração. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia de oração. Nós, crentes, não precisamos apenas ter sabedoria sobre oração, conhecimento sobre oração. Nós devemos ter vida de oração. Mas, efetivamente, orar é o que nós devemos fazer. Nós precisamos orar. E eles perseveravam unânimes em oração. No capítulo de número 1 do livro de Atos, versículo 14, se a mídia quiser me ajudar enquanto isso, pode ir projetando que os irmãos vão perceber isso aí. No capítulo 1, versículo 14, os líderes estavam orando ao Senhor. Os líderes vão orar também no capítulo 3, a oração da hora nona, 15 horas da tarde. No capítulo 3, versículo 1, os líderes estão em oração. A igreja sob perseguição ora e o lugar treme onde eles estão reunidos. No capítulo 4 agora, versículo 31. No lugar onde eles estão orando, o lugar treme, porque a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que orava com fervor, e o lugar onde eles oravam tremeu o lugar.
A liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. No capítulo 6, versículo 4, eles separam os diáconos e os apóstolos, os discípulos, agora têm o compromisso de se comprometer com a palavra e com a oração. E continua, o primeiro sinal de que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que Paulo estava orando, e por isso no capítulo 9, versículo 11, Ananias vai até Paulo, porque Deus havia falado para Ananias que Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, estava em oração. Agora, Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente libertado, no capítulo 12 e versículo 5, enquanto a igreja ora, o lugar onde Pedro está preso, as portões se abrem, Pedro é solto de forma milagrosa, e ele volta para casa, onde estava ali a igreja reunida, e os apóstolos ali puderam celebrar juntamente com a igreja, com a soltura de Pedro da prisão. Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor, e ele é miraculosamente libertado. Isso nós devemos também seguir, uma igreja que ora. A igreja de Antioquia agora ora a Deus, e Deus abre as portas de missões mundiais. No capítulo 13, Ferreirinha, dos versículos 1 a 3, missões mundiais são inauguradas no livro de Atos, no capítulo 13, versículo de 1 a 3. Agora, Paulo e Silas oram na prisão, e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho, capítulo 16 e versículo 25. Paulo ora com os presbíteros da igreja em Éfeso na praia, capítulo 20, versículo 36. Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e os cura, no capítulo 28, versículo 8 a 9. Esta é a igreja que ora, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, se eu e você queremos ter as marcas do Espírito Santo, em segundo lugar, eu e você, nós devemos ter uma vida constante de oração. Amém? Nós devemos ter uma vida constante de oração. Não somente se submeter à palavra de Deus, que é a primeira marca, mas ter a segunda marca, alguém que ora de forma constante e perseverante, é alguém que tem a marca do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o que precisamos ter? Qual é a terceira marca de alguém que é cheio do Espírito Santo? É uma pessoa ou uma igreja que tem uma profunda comunhão. Uma profunda comunhão. Os irmãos se amam profundamente. Capítulo 2, versículo 42, versículo 44 a 46. Esta é uma igreja que tinha profunda comunhão. Na igreja de Jerusalém, eles gostavam de estar juntos. Versículo 44. Em outras palavras, o que seria estar juntos? Seria semelhante, prefeito, a um purê de batata. Quem aqui conhece como se faz purê de batata? Quem sabe como é? Os irmãos sabem como é? O que faz? Você pega a batata e faz o que primeiro? E depois descasca, não é? Tem que descascar? E depois joga no liquidificador, não tem que jogar? E depois que bate, vira o quê? Vira purê. Isso é diferente de união, unidade, comunhão. Era a igreja primitiva. Diferente de união, unidade é muito mais profundo. Porque unidade não existe batata grande, batata pequena e nem batata média. Porque batata grande, pequena e média se coloca dentro de cesto, e a gente percebe que ali há uma união, e tem batata grande, batata pequena e batata média. Mas batata cozinhada, descascada, jogada no liquidificador e batido agora, vira purê. Não existe gente grande, nem gente pequena, nem gente média. Não existe batata grande, nem batata pequena, nem batata média. Todo mundo junto e misturado. Isto é purê de batata. Não existe estrela. Todos nós somos iguais. E era assim que essa igreja caminhava. Era assim que a igreja continuava perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Esta é a igreja primitiva. Uma igreja que tem profunda comunhão. Aleluia! E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. A palavra vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e dividiam aquilo que eles tinham com os outros que tinham mais necessidade. Se alguém tinha necessidade nessa igreja, que tinha profunda comunhão, ninguém passava dificuldade, porque aqueles que tinham e podiam fazer, ia lá e ajudava aqueles que estavam com dificuldade financeira. Esta é a igreja, é uma igreja que o coração se converteu a Deus, mas o bolso também. É uma igreja que compreende o compromisso e coopera pela obra do Senhor, e a obra do Senhor avança, porque todos eles caminhavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Pegaram aí? Até o terceiro ponto. Uma igreja que tem a marca do Espírito Santo. Isso serve para mim e serve para você. É uma igreja que se compromete na doutrina dos apóstolos, se submete à palavra de Deus. É uma igreja que tem vida constante de oração, mas tem profunda comunhão entre os irmãos. Em quarto lugar, esta igreja, ela adora a Deus com entusiasmo. A igreja canta com fervor e louva a Deus com entusiasmo. Uma igreja viva tem alegria de estar na casa de Deus para adorar. Eu não sei vocês, mas se tiver 6 cultos por semana, eu vou nos 6 cultos. Se tiver 5, eu vou 5. Se tiver culto na casa, eu vou na casa. Se tiver pequeno grupo, eu vou no pequeno grupo. Onde tem culto de oração, eu também estou no culto de oração. Tem culto de ensino, eu também estou no culto de ensino. Eu não sei você, mas esta igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que adorava a Deus com entusiasmo. Não precisava ficar adulando para vir louvar, não precisava ficar adulando para vir tocar. Era uma igreja que adorava a Deus com entusiasmo. Eles estavam juntos, mas também adoravam a Deus com entusiasmo. Versículo 47, diz aí. Esta igreja adorava a Deus com entusiasmo. Eles tinham prazer, cantavam igual as irmãs da MCM. Amém? Com força, com força, com força, com entusiasmo, com louvor, aleluia, com vibração, com intensidade. Quando a gente vem para este culto, a gente tem que vir para adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, porque Ele merece tudo isso. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus que você vem aqui hoje. E esta palavra é para você, é para o teu coração. Quando a gente tiver a oportunidade de estar aqui, que a gente faça isso com toda a intensidade do nosso coração. Esta igreja também tinha a marca de uma igreja que adorava a Deus com entusiasmo. E esta é uma marca de alguém que está cheio do Espírito Santo. Em quinto e penúltimo lugar, não sei qual era o meu tempo, mas eu vou caminhando aqui e daqui a pouco a gente termina, amém, irmãos? Em quinto e penúltimo lugar, esta igreja teme a Deus e experimenta seus milagres. Versículo 43, Deus continua sendo Deus, e Ele continua operando milagre no meio do seu povo. Se você está aqui e precisa de algo da parte de Deus, ainda nesta noite, se você está aqui e tem uma situação por resolver na tua casa, ainda nesse dia que não acabou. Se você está aqui durante a semana, tem uma porta que você precisa adentrar, tem algo que você precisa resolver, tem uma situação difícil que você não conseguiu fazer. Meu querido, em nome de Jesus, se há algo difícil para você, até mesmo impossível, Deus é poderoso. E aqueles que temem ao Senhor, esses também receberão de Deus o seu milagre. E se você crê nesta noite que Deus é poderoso para realizar milagres em sua vida, na sua casa, na sua família, glorifica o nome do Senhor, que ao retornar para casa, a bênção do Senhor já te alcançou nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em último lugar, esta igreja tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico da parte de Deus. Versículo 47. Não é para qualquer um, meus irmãos, você está inserido na sociedade, e as pessoas da sociedade, dessa comunidade, inclusive aqui de Lafayette, gostarem de estar com vocês. É muito importante para uma igreja ter a simpatia dos homens e a bênção de Deus. Não somente ter a simpatia dos homens é importante ter. É importante que as pessoas percebam que você é diferente.
É importante que as pessoas percebam que no lugar onde você trabalha, você é diferenciado, você carrega a marca de Cristo Jesus, você carrega o nome de Jesus, você é serva do Senhor, você é servo do Senhor, a sua conduta deve ser diferente, porque as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para vocês, as pessoas estão a perceber se você é de fato um crente mesmo de verdade. Então esta igreja era uma igreja que tinha simpatia. O texto vai dizer que eles contavam com a simpatia, as pessoas olhavam para esta igreja e falavam bem desta igreja. Nós, inseridos nessa cidade, devemos receber testemunhos como esses. Devemos ter a aprovação dos homens. Sim, devemos ter o testemunho dos homens. As pessoas devem testemunhar bem sobre você. As pessoas devem dizer que você é crente de verdade, que a sua conduta é de um verdadeiro cristão. As pessoas precisam nos conhecer desta forma, nos conhecer por causa do nosso amor, nos conhecer por causa da nossa graça, nos conhecer por conta da nossa misericórdia. Eu estou para dizer que dentre essas coisas que eu acabei de citar, nós devemos ser conhecidos por causa da misericórdia. O que seria isso? As pessoas que estão em nossa volta precisam saber que você é uma pessoa que exerce misericórdia, que você não vai condenar as pessoas, que você não vai maltratar as pessoas, mas você vai oferecer aquilo que Deus também ofereceria. Nesse tempo de hoje, nós precisamos assumir esse compromisso de ver as pessoas dando testemunho de nós, porque somos verdadeiros cristãos. Percebe agora que no final desta mensagem, aquilo que eu falei no início, esta palavra serve para mim, como pastor da igreja, mas serve para cada um de nós como igreja do Senhor aqui na PIB de Lafayette. Nós precisamos assumir estas marcas, nós precisamos viver estas marcas, e alguém que é cheio do Espírito Santo tem a simpatia dos homens, mas também a aprovação de Deus. Agora, não adianta ter só a simpatia dos homens, só o elogio dos homens, só a palavra boa das pessoas da sociedade, se nós não tivermos a aprovação de Deus. É importante que Deus esteja conosco em tudo que a gente faz, que Deus dê testemunho de nós, que Deus olhe para nós como olhou para Jó. Está vendo meu servo Jó? Que Deus olhe para nós com olhar de misericórdia, com olhar de amor, com olhar de graça, e olhando para nós, Ele derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. E apesar das lutas e dos sofrimentos que a gente enfrenta, que a sua presença esteja sobre nós, que a mão do Senhor permaneça estendida sobre esta igreja, sobre esta cidade, que as pessoas deste lugar possam ser governadas e possam ser pastoreadas de forma que o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Aleluia! E até a vinda do Senhor, que não falte aqui a presença do Espírito Santo, nos conduzindo em tudo para a glória do nome do nosso Deus. É no nome de Jesus que eu oro assim, amém. Que alegria poder trazer esta palavra que transforma, palavra que muda, palavra que move os nossos corações para a direção da vontade de Deus. E a minha vontade é poder vir aqui todos os dias que Deus me der a oportunidade, enquanto pastorear esta igreja, em todas as minhas oportunidades, vocês perceberão que eu serei intenso e farei valer a pena todas as oportunidades que eu me dirigi diante da igreja do Senhor, porque esta igreja não é minha, é do Senhor. Eu sou servo do Senhor, eu sou servo desta igreja e quero assumir o compromisso de pregar a palavra de Deus, vivendo essas 6 marcas de um povo, de um pastor, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela precisa estar comprometida com a palavra da verdade, com a oração, com a comunhão, com a simpatia, ter êxito da sociedade, mas também de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, amém? Vou pedir para você ficar de pé. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Você que nos visita, venha mais vezes. Venha mais vezes. Deus tem sempre uma palavra para o teu coração. Todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, Deus tem algo para falar conosco. Tu quer ouvir Deus falar com você? Venha ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, viva esta palavra. Deus tem algo especial para o teu coração. Sempre na palavra que Deus tem para ministrar para você. Amém? Em nome de Jesus.
Feche os teus olhos, eu quero te abençoar. Paizinho querido, amado da nossa alma, nós te agradecemos pela palavra que foi pregada nesta noite. Te agradecemos pelas vidas que estão aqui, que foi o Senhor mesmo que trouxe, foi o Senhor mesmo que os convenceu, foi o Senhor mesmo, ó Deus, que trouxe até aqui para ministrar esta palavra ao coração. Que ao sair desta experiência de culto, que ela seja ministrada ainda mais pela palavra que foi pregada. Que a vida dos teus filhos sejam transformadas para o louvor da tua glória. E que nós como igreja possamos viver a experiência de receber estas marcas, de sermos conhecidos na sociedade e como igreja que tem, Deus, o comprometimento com a tua palavra, que tem, Deus, uma vida de oração, que exerce, Deus, na caminhada profunda comunhão com os nossos irmãos. Que não haja diferença entre nós, que sejamos iguais, ó Senhor, diante do teu trono, e que possamos exercer, Senhor, como vida e igreja, vidas transformadas para espalhar e espelhar a tua glória. Nós te agradecemos por tudo. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que nos próximos dias e também nos dias 13 e 14, esta cidade possa experimentar o avivamento do Senhor. Esta cidade possa experimentar, e esta igreja também, Deus, um novo tempo do Senhor para este lugar. E que vidas sejam alcançadas para a tua glória e para o teu louvor. Faz, Senhor, conforme o desejo do teu coração. Mas aviva as nossas vidas para viver o evangelho verdadeiro em nossa casa, em nossa família e onde o Senhor nos levar. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua palavra e a viver esta palavra. Nós te pedimos assim e já te agradecemos em nome de Jesus. Abra suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Abracem uns aos outros nesse momento antes de ir embora. E aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus.